Esse programa não existia. Não existia esse programa, né? Foi um choque completamente inesperado que atingiu a economia brasileira. Então, em 3 semanas e meia, a gente cria um programa novo, que é exatamente o auxílio emergencial aos informais. Então, mesmo que a gente já tenha decidido dar os recursos pela lei da calamidade pública, é claro que vários funcionários nossos, secretário do Tesouro, o subsecretário da Fazenda, todo mundo fica inseguro, porque eles falam, olha, nós estamos aprovando isso aí, mas será que nós temos cobertura jurídica? Será que isso aí depois vai ser usado politicamente contra nós? Ou estamos com cobertura jurídica ou não? O desafio é gigantesco: suprir emergencialmente dezenas de milhões de brasileiros que, por causa do coronavírus, precisam de um apoio financeiro do governo para sobreviver. São pessoas que, neste momento, estão em casa para evitar o contágio pelo coronavírus e também o colapso do sistema de saúde, como destacou o ministro da Economia, Paulo Guedes, na terça-feira no Palácio do Planalto. Isso está justamente lançado para proteger os pequenos negócios, os empregos, mas primordialmente a defesa da vida, a preservação da vida dos brasileiros. Então, as pessoas que teriam dificuldades em se manter, elas podem obedecer ao isolamento do ministro Mandetta. Não basta simplesmente a aprovação de uma lei pelo Congresso, que já ocorreu, para destinar R$ 600 a trabalhadores informais e autônomos, um universo estimado em cerca de 40 milhões de pessoas. É preciso criar um mecanismo que faça o dinheiro chegar rapidamente. O governo considera o dia 16 de abril como a data mais provável para o primeiro pagamento, o que, na opinião do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é grave. 16 de abril não parece tão emergencial para os brasileiros que estão precisando dos recursos. Eu acho que o governo tem toda a condição, num trabalho por mutirão, juntando outras estruturas, mesmo de forma remota, se consiga organizar o pagamento dos brasileiros antes de 16 de abril. Ao Jornal Nacional, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que será feito um esforço para encurtar o prazo. Se nós conseguirmos a agilidade que nós esperamos, vamos reduzir talvez 6 dias, 7 dias, 8 dias, mas deve ser uma expectativa, vamos dizer assim, otimista a partir do dia 10 de abril. O ministro da Economia disse que o Congresso também precisa adotar medidas para acelerar a liberação do dinheiro. Nesse jogo de empurra, como o governo conseguirá viabilizar os pagamentos? Qual é o risco caso a ajuda demore a chegar? O grupo de beneficiados é suficiente para suprir as necessidades provocadas pela pandemia? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o coordenador de Economia da sucursal de Brasília, Gustavo Pou, e com o sociólogo e economista Marcelo Medeiros, professor visitante da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e um dos maiores estudiosos do Brasil sobre a pobreza e a desigualdade. Fique com a gente. Gustavo Pou, o que já tem de medida garantida em termos de renda mínima e desse auxílio emergencial por parte do governo? Bem, até agora o governo e o Congresso aprovaram um projeto de lei que garante um benefício de R$ 600 para trabalhadores informais e autônomos. Esse projeto foi aprovado na quinta-feira da semana passada pela Câmara e na segunda-feira pelo Senado. Ele está previsto para ser sancionado pelo presidente na terça-feira e aí ele vai ser, aí você tem um processo ainda um pouco mais demorado, infelizmente, que precisa de uma medida provisória para estabelecer um crédito extraordinário para que o governo tenha dinheiro para pagar esse benefício, que deve custar até agora em torno de 45 bilhões de reais, e depois você vai começar a distribuir esse dinheiro. Até agora o que se tem praticamente é isso. Agora, a gente já tem mais ou menos uma perspectiva de data quando essas pessoas efetivamente colocarão a mão no dinheiro para garantir o mínimo de sustento? Olha, isso ainda é uma das perguntas que estão sendo feitas. Se espera que seja só no meio do mês. E o que se sabe também até agora é que você vai pagar primeiro a quem está no cadastro único do Ministério da Cidadania,
aí você vai pagar depois para quem tiver, que seja, aí você tem uma escadinha, depois são os trabalhadores que estão, os microempreendedores individuais, o MEI, e depois os que são contribuintes individuais da Caixa Econômica Federal, e por fim, e aí é uma discussão polêmica, seriam aqueles que não estão em lugar nenhum, que esses são os que vão ter que se autodeclarar dependentes. Esses trabalhadores ainda, isso só espera que isso seja feito para a segunda metade da segunda quinzena de abril. Agora, esse cronograma pode mudar a qualquer hora, porque o assunto é muito sério e muito grave, né? Todo esse pagamento ia ser com base no cadastro único. Só que o cadastro único cobre menos de 20% da população informal brasileira. Pois é, quais são os critérios para receber esse benefício? Quem são as pessoas que vão ser beneficiadas? Bem, o que está claro até agora é o seguinte: quem vai ganhar são trabalhadores por conta própria, né, sem vínculo de emprego formal, ou seja, sem carteira assinada, e nesse caso eles precisam ter mais de 18 anos e ter o nome no cadastro único do Ministério da Cidadania. É importante deixar claro que eles precisam ter renda mensal de até meio salário mínimo, que ou seja, R$ 522,50, ou renda mensal da família de até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135. Esse auxílio vai ser pago até 2 pessoas da mesma família. Outra categoria que vai ganhar também isso são aqueles trabalhadores intermitentes, ou seja, aqueles que prestam serviço por horas, dias ou meses para mais de um empregador. Eles também têm que ter todos os critérios que eu falei antes, ou seja, mais de 18 anos, tem que ter no máximo 2 pessoas por família, tem que ter uma renda mensal de até meio salário mínimo ou renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. Mas o projeto de lei também prevê o pagamento para mulheres chefes de família, ou seja, aquelas que ganham 2 cotas, essas ganham 2 cotas de benefício, R$ 1.200. Mas também tem que ter todos os critérios de renda que eu falo, quer dizer, o critério de renda é básico. Aí você tem depois os trabalhadores autônomos, que precisam ser maiores de idade e também estarem inscritos na Previdência Social como contribuintes individuais. Tem os microempreendedores individuais, que é o famoso MEI, e esses têm que fazer parte de um grupo que tem um regime de tributação diferenciado, podendo faturar até R$ 81 mil por ano, tá? E também vai receber os trabalhadores informais que não estão inscritos no cadastro do governo e não contribuem para a Previdência. Nesse caso, esses vão precisar se autodeclarar. E nesse caso você tem ambulante, diarista, outras pessoas que não estão em nenhum desses grupos. E esses grupos que vão demorar mais para receber. Gustavo, a logística para esse dinheiro chegar na ponta ainda não está totalmente definida, né? A gente, inclusive, publicou no site do Globo ontem uma reportagem dizendo que mais de 4,5 milhões de brasileiros já foram vítimas de mensagens falsas de WhatsApp sobre esse auxílio de R$ 600, mandando preencher cadastro, e é tudo falso, né? São golpistas. Isso não está claro ainda como é que vai ser feito, né? Não, esse é outro problema, porque depois que sair o decreto, depois que for sancionado o projeto de lei e sair lá a MP com crédito extraordinário, vai sair um decreto presidencial determinando para a Caixa Econômica como fazer isso. O que se sabe é, aquele que já está no cadastro único, esse é mais fácil porque esse o governo tem o seu controle. Agora, para evitar fraudes, o governo quer que aqueles que estejam fora do cadastro único, que vão ter que se declarar, eles se têm que declarar não só a sua renda, mas a renda familiar. Então o governo ainda vai ter que controlar isso e ver como é que funciona. Não está claro ainda, por exemplo, como é que vai receber vai ser na boca do caixa, essa autodeclaração vai ser feita apenas por aplicativo ou por computador, ou se a pessoa que não tem celular ou não tem computador vai ter que ir à agência da Caixa ou do INSS. Isso tudo são questões que ainda vão ser definidas. E obviamente que o governo está preocupado com as fraudes, mas há uma pressa, né? Quer dizer, quem tem fome tem pressa, já dizia o Betinho do Fome Zero. Bom, essa logística precisa ser definida certamente ainda essa semana. É essa a expectativa? A expectativa é que seja resolvida essa semana, mas o próprio ministro Onyx Lorenzoni falou que pode ser anunciada semana que vem, infelizmente. Seria anunciada ou segunda ou terça da semana que vem, segundo o ministro. Como eu falei mais cedo, o cronograma pode mudar a qualquer momento, porque
há uma urgência nisso, mas no governo é um processo, vamos dizer, demorado, um processo que não é muito fácil de resolver. Em suma, vamos aguardar. É uma medida provisória importante porque ela vai incluir também, entre os beneficiários desse processo de suspensão ou de redução da jornada de trabalho, ou redução da jornada de trabalho por um lado, e até, se for o caso, suspensão do contrato por 2 meses. Essa vai incluir empregadores domésticos, empregados domésticos, vai incluir micro e pequenas empresas e as grandes empresas também. Essa, quando sair, vai ser uma medida muito importante para ajudar as empresas a resistirem nesse momento de pouco movimento e de crise econômica. Gustavo Pou, coordenador de Economia da sucursal de Brasília, muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Abraço. Muito obrigado, agradeço a vocês. Professor Marcelo Medeiros, hoje a gente já tem um socorro estruturado por meio desse apoio que tem sido chamado por alguns de Corona Voucher de R$600. Nesse momento, qual é o impacto que pode se esperar dessa medida? A primeira coisa é que esse nome Corona Voucher está redondamente equivocado, tá? É um programa, isso é um nome irônico, e o nome certo da coisa é um programa de renda básica de emergência, que é incrivelmente importante, ela é absolutamente prioritária. Sem um programa de renda básica de emergência, a gente vai ter dificuldade em manter o isolamento. Se tiver dificuldade de manter isolamento, a epidemia vai se propagar ainda mais. Se ela se propagar ainda mais, a recessão vai ser mais profunda e vai durar mais tempo. Só que até agora não houve, hoje é terça-feira, a dinâmica ainda não andou. Isso não é preocupante, essa demora em dar vazão a essa ação que já foi aprovada no Congresso? O problema começou muito antes disso. O problema começou pela falta de tomada de ação lá para trás. O Brasil teve uma vantagem muito grande de tempo em relação a outros países. Ele poderia ter se planejado com antecipação, e o governo federal não se planejou, na verdade foi deixando as coisas acontecerem, até recentemente estava negando basicamente a existência de uma epidemia. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Continua tendo problemas muito importantes nesse momento. Esse atraso foi a coisa mais grave. O que a gente está vendo agora em atraso na distribuição da renda é reflexo de atrasos que, na verdade, podiam ter sido suprimidos lá para trás, há semanas atrás. Então, esse é resultado de uma falta de ação, uma falta de liderança, uma falta de uma coordenação geral para a crise que veio lá de trás. É muito importante que o auxílio, que a proteção social, entre imediatamente. A razão para isso é que o isolamento social é absolutamente fundamental para controlar a epidemia e, consequentemente, controlar a recessão. Quanto mais você demorar para ter proteção social, mais pressão as pessoas vão ter para romper o isolamento social. Se você quer manter o isolamento social, e você deve querer, nós devemos fazer questão absoluta de manter o máximo possível de isolamento neste momento. Se você quer manter o isolamento social, você tem que dar alguma alternativa para as pessoas viverem, caso contrário elas vão ter que trabalhar. Então, para conseguir atingir o objetivo de controlar a epidemia e, portanto, retardar e mitigar a recessão, a gente tem que entrar o mais cedo possível com proteção social. Uma coisa que é um pouco diferente de tudo que a gente já viveu até agora em termos de combate à recessão no Brasil, é que, neste caso, é bastante claro uma coisa: a proteção social se tornou uma medida de combate à recessão, porque ela é uma medida de combate à expansão ainda maior da epidemia. Professor, o governo está estudando uma medida provisória que prevê redução de salários, para o trabalhador com carteira assinada. O que está em estudo nesse momento era autorizar uma redução de até 70% no salário, e em contrapartida o governo entraria com 70% do valor que aquele empregado teria a receber de salário-desemprego. Como é que o senhor avalia essa medida, se realmente foi isso que o governo vai anunciar? Olha, não dá para saber se vai ser isso de fato que o governo vai anunciar ou não, porque ele já foi para frente e para trás nas suas próprias decisões, ele dá sinais inconsistentes. Então é muito difícil avaliar exatamente o que vai acontecer. O governo já falou um monte de coisa, já fez muito menos do que ele falou. Mas você lançar as pessoas para o seguro-desemprego não é uma boa alternativa. Na verdade, qualquer redução salarial nesse momento, que é o que o governo está sugerindo, não é uma boa alternativa, e isso é o consenso entre os macroeconomistas. Não é hora de falar em redução de salário agora. Pode vir a ser lá para frente, se a proteção social se tornar insustentável. Neste momento, não é hora de falar nisso. Nesse momento, é hora de você fazer duas coisas. Uma, criar estímulos para retenção e manutenção dos empregos atuais, que é uma coisa concreta e importante de ser feita.
Por exemplo, resolver o problema de subsidiar as contribuições previdenciárias dos empregadores, especialmente das pequenas e microempresas, porque elas respondem pela maior parte do emprego no Brasil. Se você subsidiar a contribuição previdenciária, por exemplo, você está aliviando 20% da despesa salarial que essas empresas têm, que já é alguma coisa. Não estou dizendo que é perfeito, mas já é alguma coisa. Por um lado, você reduz o custo das empresas para manter o emprego. Elas querem manter emprego porque os trabalhadores estão lá, sabem trabalhar naquela empresa, etc. Por outro lado, se você, por um lado, reduz o custo de manutenção dos empregos, por outro lado, você aumenta o custo de demissão. Você pode dizer o seguinte: olha, eu vou subsidiar a contribuição previdenciária desse trabalhador, você não vai ter que pagar os 20% que você paga todo mês de contribuição previdenciária obrigatória. Agora, se você demitir, você tem que devolver o que eu subsidiei. Então, ao fazer isso, você cria um custo para demissão. Por um lado, você favorece a manutenção do emprego, por outro lado, você cria um custo para demitir. Todo mundo ajudar pode atrapalhar, pode desorganizar. Então, essas questões de implementação não são simples. Eu pediria que houvesse um pouco de compreensão, por um lado, a essa urgência que o dinheiro chegue logo nas pessoas que foram desatendidas, né, que estão desatendidas. Mas, por outro lado, tem que ter uma compreensão que não é trivial você colocar dinheiro na mão de 38 milhões de pessoas, onde 70% deles não estão registrados, não estavam registrados. Agora até são mais do que os 38 milhões, porque o pessoal do Bolsa Família vai migrar do Bolsa Família para lá. Então pode ser que esse número até aumente. E eles sim estão cadastrados. Então possivelmente a Caixa vai pegar o Bolsa Família, que ela paga regularmente. Esse pessoal já está coberto, não está em situação de emergência. Então basta duplicar a Bolsa, triplicar a Bolsa. A Bolsa era 200, vai para 600. Eles no dia combinado, vai ser o dia 18, eles vão receber. Mas e os outros que nunca receberam? E os outros que ainda têm que se credenciar para receber? Professor, voltando à questão dos R$600, a questão da logística. A gente tem uma questão de saúde pública, não pode aglomerar, ao mesmo tempo você tem essas pessoas precisando desse dinheiro emergencial, com o risco de formarem grandes filas. Qual é a melhor logística para lidar com uma situação como essa? Bom, primeiro, a gente tem que chegar a aproximadamente metade da população brasileira. Por enquanto, o cadastro único cobriria mais ou menos 1/3 da população. Essa proteção deveria chegar pelo menos, talvez mais, mas pelo menos, para começar, chegar em metade da população brasileira, o que significa, de alguma maneira, fazer uma expansão do cadastro único. Essa expansão pode ser de forma bastante simplificada, porque esse é um programa temporário, então uma expansão do cadastro único vai implicar uma série de erros e algumas fraudes. Mas numa situação emergencial, a gente deve ignorar esses erros e fraudes e entender que isso é parte de uma questão que não dá para ser resolvida agora. Lá para frente a gente pode começar a aperfeiçoar isso. O melhor seria que você dependesse o mínimo possível de contato, o mínimo possível de entrevistas, não só pela questão do contato de romper o isolamento social, mas também porque não existe uma infraestrutura dos conselhos de assistência social capaz de suportar um aumento tão grande de pessoas, etc. Então você pode fazer uma série de coisas simplificadas. Existem alguns mecanismos de logística que você pode usar para verificar se as pessoas têm renda baixa ou alta. Um deles, por exemplo, é verificar se a pessoa tem emprego formal, porque se ela tem um emprego formal, ela contribui para o regime previdenciário e isso pode ser identificado nas bases previdenciárias. A outra seria, por exemplo, você identificar usando contas de luz para saber se essa família tem renda alta ou baixa. A conta de luz, em geral, está associada ao nível de renda das famílias. Não é sempre verdade isso, mas, em geral, você tem uma situação emergencial, isso seria já um passo adiante. A preocupação em fazer as pessoas não se movimentarem, é claro que ela deve existir. Mas, por outro lado, você precisa entrar com a proteção social. As pessoas se movimentarem uma vez até um determinado local para se cadastrar, ou, por outro lado, elas podem fazer eventualmente por internet, você pode fazer pensar uma série de soluções para isso. Esse único movimento, ele é muito menor em termos de dano do que o movimento cotidiano para o trabalho em determinados horários, etc., nos locais de transporte, nos meios de transporte cheios, etc. Então, comparado, é claro que o ideal seria você não ter que deslocar as pessoas, mas talvez isso tenha que acontecer, e comparado com as pessoas terem que trabalhar todos os dias, isso seria evidentemente um problema de menor importância. Professor, o governo está falando em dar esse auxílio durante 3 meses, mas essa é uma crise que muito provavelmente não vai se resolver em 3 meses, né? Ainda que a gente tenha a retomada da atividade, vai levar um tempo até que a economia volte, né? Certamente ela vai demorar muito mais do que isso. O auxílio é por 3 vezes renovável. O ideal é que já se colocasse a perspectiva de que vai demorar muito mais do que isso. Talvez essa solução dos 3 meses tenha sido uma solução para arranjo político, né? Para você aprovar e não ter a dependência de manter isso por mais tempo. Tem todo um jogo político
político por trás da aprovação disso. Mas é certo que a gente vai precisar de mais tempo do que isso. O tempo, para comentar aqui, talvez o tempo que a gente precise disso não seja só o tempo da epidemia. É o tempo da epidemia mais o tempo da recuperação econômica, que certamente vai ser mais longo do que 3 meses. Não vamos deixar nenhum brasileiro para trás. Todos os recursos necessários para a defesa da saúde do povo brasileiro e dos empregos dos brasileiros serão mobilizados. E se a gente comparar o Brasil com o que os outros países estão fazendo nesse momento, professor, como é que a gente está posicionado? Bom, a maior parte dos países está se recusando totalmente a discutir redução salarial, que é um erro que o Brasil está querendo cometer. O Brasil só vai ficar do lado, talvez, de Barbados, se eu não me engano, tá vendo? Os países que estão, Barbados e, enfim, países que de fato não são referência para a nossa condução de política econômica. Isso por um lado. Por outro lado, o Brasil também está atrasado. Outros países na América Latina já saíram na frente e eles estão, por exemplo, subsidiando as contas de luz já, que implica, parece pouco dinheiro, mas implica o subsídio daquele valor, que para algumas famílias significa uma coisa em torno de 10% da renda, às vezes um pouquinho menos que isso, mas enfim, já estão fazendo isso, estão cobrindo as contas de luz e outras despesas públicas. Tem vários mecanismos que a gente pode adotar, que outros países estão adotando. O fato é que a maior parte dos países do mundo mais desenvolvidos estão se preparando para gastar alguma coisa entre 10% e 15% do seu PIB para controlar, fazer o combinado da epidemia mais recessão. A Alemanha vai chegar a 30% do seu PIB. E por que isso é importante? Isso é importante porque é uma decisão de natureza estratégica. Aquele país que controlar o mais cedo possível sua epidemia e sair mais cedo possível da recessão, vai ser aquele país que vai ter vantagens competitivas no mercado global que vai estar em recessão. Então ele vai ter vantagem, ele vai estar numa posição melhor geopolítica, porque ele tem uma economia mais sólida, diferente dos outros países que vão estar balançados, vamos dizer assim. Ele vai poder se reinserir, subir, galgar posições aí nessa competição mundial entre os países. E é claro que tem países que estão levando isso a sério. A Alemanha claramente já tomou essa decisão de conquistar posições na frente, já que a China agora vai cair em posições provavelmente. Não digo posições, mas estou dizendo caindo no seu status geral na economia mundial. Agora, professor, a gente está falando aqui de uma série de medidas que existem em processo e exigem naturalmente articulação. Articulação do governo federal com os estados e municípios, também com associações, com comunidades. Como é que o senhor enxerga o diagnóstico de agora em relação à articulação no Brasil para que essas medidas cheguem aonde devem chegar? Olha, existem muitas medidas e o desenho das políticas sociais brasileiras envolve a articulação dos diferentes, que a gente chama entes federativos, né, os estados, municípios e o governo federal. E uma queixa sistemática que a gente está observando agora é que os governadores não estão encontrando interlocução no governo federal. Isso é muito ruim. É ruim para o país como um todo. E, mais uma vez, é importante entender isso. Uma decisão do governo federal que choca diretamente com a decisão dos governadores e vice-versa é, na verdade, ruim para o país inteiro. Se um estado do Brasil não for capaz de controlar a epidemia, o esforço de todos os demais estados vai ser prejudicado. Ou seja, um estado do Brasil que não leve a sério o que precisa ser feito vai afetar o país inteiro. Professor Marcelo Medeiros, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Valeu, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.